Muito bem, vamos lá. Senhores, bom dia. Estamos dando início ao nosso segundo ciclo do Inesc Conecta 2023. Nós vamos ter um encontro aqui de mais ou menos 40 minutos. Permitam que me apresente, eu sou o professor Hermes, sou professor da UTFPR, Departamento de Eletrônica da UTFPR Curitiba. Vou conversar convosco aqui durante um tempo sobre os principais editais que nós temos aqui em 2023 abertos. Antes, porém, eu gostaria de pedir ao professor Tiago que fizesse a abertura do evento. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor Hermes. Bom dia, Débora, Thalita, todos os professores que também nos assistem hoje aqui em mais essa edição do Inesc Conecta. Para nós do Inesc é um prazer tê-los todos aqui para mais essa discussão a partir da constituição de redes de pesquisa. Eu vou, antes do professor Hermes colocar a vocês um pouco das oportunidades, eu gostaria de falar um pouquinho do Inesc. O Inesc é um conjunto de rede transatlântica. Temos uma conexão hoje entre 20 universidades nesta rede. As universidades estão aqui colocadas, junto ao Instituto Inesc Tech, que hoje tem sede junto à cidade do Porto, em Portugal. É através dessa rede e desse bom exemplo do Inesc da cidade do Porto que o Inesc Brasil traz aqui para o Brasil uma aplicação dos seus projetos de pesquisa coordenados em rede. O que isso quer dizer? O Inesc trabalha numa conformação matricial. Na área de pesquisa, por exemplo, nós vemos a academia. Já na área de negócios, nós vemos as empresas e como as empresas nos veem. Na área de pesquisa também, a gente aprofunda especialidades e a área de negócio catalisa a multidisciplinaridade. Na área de negócios, se vinculam desafios e na área de pesquisa, se regulam as atividades. E na área de negócio, estrutura os diálogos. E na área de pesquisa, gerenciamos os recursos humanos. Isso quer dizer o quê? O que o Inesc busca, na verdade, é, cada vez mais no Brasil, potencializar a integração entre os pesquisadores e suas capacidades dentro das universidades para a solução de problemas que a gente tenha nas empresas e nas indústrias. Não só no nível nacional, mas também com o nível internacional. Thalita, pode passar, por favor. Obrigado. O Inesc Conecta, então, faz essa promoção entre essas interações. Dentro do Inesc P&D Brasil, o Inesc Conecta é uma das iniciativas do Inesc P&D Brasil. E a iniciativa do Inesc Conecta é olhar hoje para os editais que nós temos no Brasil, que possam ser interesses das universidades que aqui estão, para que nós possamos, dentro destes editais, conformar redes, para que a potencialidade de apresentação e a potencialidade de sucesso nesses projetos seja maior. Isso quer dizer, em vez de eu, por exemplo, que sou o professor Tiago Marquesan, estou aqui no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, concorrer de forma isolada a este projeto, a um determinado projeto, e que tem uma potencialidade X, ou talvez eu tenha uma expertise dentro daquele projeto, mas não consigo conformar todas as expertises necessárias para que eu tenha sucesso nesse projeto, o Inesc tem, através do Inesc Conecta, a chance de divulgar projetos e potenciais a todos os pesquisadores, para que, em os pesquisadores demonstrando interesse nesses projetos, nós possamos conectar e formar as redes e formar grandes projetos em rede para que possamos, então, concorrer aos editais e, desta forma, sermos mais assertivos, vamos dizer assim, no atendimento ao edital e termos mais chance na concorrência realizada também. Então, o Inesc Conecta nessa edição, e o professor Hermes depois vai trazer todas as oportunidades aqui de maneira bastante rápida, que esse é o objetivo deste meeting, e posteriormente nós vamos poder, então, ter a inscrição através do link de todos os senhores e senhoras que participam aqui, no interesse em cada projeto, o Inesc vai poder trabalhar e conformar as suas redes. Passa para mim, Thalita. Então, hoje eu queria agradecer. Esse segundo ciclo está focado em 4 universidades, e a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Cada ciclo do Inesc Conecta é conformado e ele é focado em algumas universidades. E nesse intuito nós temos como ser mais assertivos. Dos editais também por região. Uma vez que o Brasil é muito grande, a gente tem muitos editais que são regionais ou que são vocacionados para algumas universidades. Então, antes de dar essa conformação, o Inesc Conecta tem esse objetivo. Eu desde já queria agradecer aos nossos pesquisadores parceiros nessas 4 universidades, né, Débora, que nos ajudaram muito a fazer a divulgação do Inesc Conecta internamente aí na universidade. Nosso muito obrigado a todos vocês também que nos ajudaram nessa grande tarefa. Próximo, Thalita. Então, gente, hoje vocês vão ver a janela de oportunidades. O Inesc Conecta é uma janela de oportunidades que o professor Hermes irá apresentar. E a partir dessa janela de oportunidades, neste link aqui, que também vai estar aqui no chat durante a apresentação, vocês vão poder manifestar interesse nesses editais. E ali nesse link vocês vão também preencher quais são as expertises de pesquisa, projetos prévios que já realizaram na área e assim por diante, para que nós possamos entender um pouquinho melhor também os pesquisadores que estão conectados conosco. Vejam, mesmo que a gente tenha algumas oportunidades aqui e que nesse momento a gente não consiga conectar todas as redes, ou os pesquisadores que nos assistem não estão conectados a todas as redes, isso forma um banco de dados para o Inesc P&D Brasil e vocês, como pesquisadores, poderão sim ser contactados para futuros projetos. Porque o intuito também do Inesc Conecta é ter este banco de dados de todos os pesquisadores conectados à rede Inesc para que em futuros projetos nacionais e internacionais a gente possa conectar os nossos pesquisadores das nossas universidades. Dito isso, eu agradeço mais uma vez a todos vocês a participação nesse evento e passo a palavra aí ao professor Hermes. Muito bem, obrigado, Tiago. Colegas, posso assim chamá-los de colegas, né? Afinal de contas, somos todos colegas, estamos aqui todos reunidos no mesmo barco, digamos assim. Vamos iniciar, então, a nossa explanação com o edital inicial da Fundep, da Fundação de Apoio da UFMG, né, baseado no Rota 2030. Esse edital aqui, ele é muito importante, né, porque, como o Tiago falou, nós somos o Inesc Brasil, então nós somos capazes de reunir expertise de todo o país numa janela só, e isso é importante. E aqui eu chamo a atenção que é uma chamada do Rota 2030, né, com prazo de submissão de 30/6. Então, aqui tem um mês de prazo e é bastante interessante porque a chamada, ela busca pesquisadores para áreas de biocombustíveis, propulsão alternativa à combustão, né, e segurança veicular, que é uma área que está muito em moda hoje, né, a busca de alternativas limpas, né, para biocombustíveis e propulsão alternativa. Isso é muito interessante, né? E olha só que os valores e os prazos de execução dessa chamada são de até 36 milhões, né? E cada proposta poderá ser financiada até 9 milhões, com prazo de 36 meses. Vejam que aqui é uma síntese da chamada, né? E sempre nessas chamadas aqui, nós colocamos o link para que os senhores tenham maiores detalhes, né? Maiores informações e podem ler assim com o edital com um pormenor, né? Então, essa é a síntese dessa chamada Rota 2023, desculpa, Rota 2023, na verdade, aqui acho que tem um erro aqui, né? 2030, né? É 2030. Correto, Mas isso correto. aqui, senhores, fiquem tranquilos que vocês receberão esse material, né? E esse material já vai passar por uma nova correção e tudo isso já estará corrigido e tudo a ponto, tudo colocadinho direitinho, tá bem? Vamos então aqui para as chamadas da FINEP. As chamadas da FINEP são interessantes porque elas são chamadas de fluxo contínuo, né? Então, a FINEP, como todos sabemos, é uma empresa pública, né, vinculada ao MCTI, né? E tem aqui chamadas assim bastante robustas e bastante extensas e muito boas. Então, vejam só, a primeira delas, né, é propriedade intelectual. E conceder recursos para quem tem, por exemplo, interesse em adquirir ou licenciar patentes concedidas, né? Essas chamadas, elas são de fluxo contínuo, ou seja, é disponibilizado um montante, né? E não existe um prazo de submissão.
Ao preencher-se totalmente esses montantes, essas chamadas são fechadas e depois abrir-se-á um novo ciclo. Então, aqui nas nossas pesquisas, tá? Antes, porém, gostaria de agradecer a nossa equipe de prospecção que fez o trabalho de mineração, né? E até o momento, nessa chamada, ó, 8 propostas foram aprovadas, né, contemplando um total de 32 milhões, né, mais de 32 milhões comprometidos, né, dos quais tem 42 milhões restantes ainda. A área de negócio e a área de pesquisa é gestão da inovação. Percebam que essa chamada ela é muito interessante, porque a gestão da inovação ela é uma coisa que está muito interessante nesse momento, porque ela faz parte, né, dos objetivos que as empresas têm de tornar mais otimizadas as áreas de pesquisa, e a gestão da inovação é algo muito importante nesse sentido. Os valores aqui, ó, de 75 milhões, né, dos projetos. Então, os projetos podem ser contemplados entre... desculpe, tem alguém com áudio aberto? Eu fechei aqui, era um colega aqui, Hermes, eu já identifiquei e fechei o microfone. Ok, tudo bem, sem problemas. Vamos lá, então. Projetos de 1,5 milhão até 5 milhões. E os prazos são de 36 meses, até 36 meses. Mas vejam, aqui como ele fala prorrogável, esse prazo ele pode ser prorrogável de acordo com o interesse da administração, ou de ambas as partes, né? Aqui chama atenção também para o link aqui embaixo, caso queiram ter mais informações sobre essa chamada, por favor, atentem-se ao link aqui abaixo. A próxima chamada, ainda da FINEP, né, são chamadas inovações radicais do setor elétrico. Aqui é muito interessante porque são áreas bem contempladas pelo INESC Brasil. A gente sabe que o INESC Brasil tem um viés muito forte nessa área, né? Nós temos aqui bastante pesquisadores voltados para essa área, o que não quer dizer que nós não tenhamos expertise em outras áreas. Temos sim, somos bastante completos, mas eu diria que na área do setor elétrico nós somos bastante fortes. Aqui também é fluxo contínuo. Até o momento da nossa mineração aqui para a apresentação desse segundo ciclo, nós tivemos aqui, ó, uma proposta aprovada, né, até o dia 23/5, contemplando aí mais de 4,5 milhões comprometidos nessa proposta. Dos restantes aqui são 50 milhões. Então, um valor relativamente alto, né? E a área de pesquisa aqui, ó, para a invocação desse projeto, sistemas de energia, energias renováveis e gestão da inovação. Olhem só que gestão da inovação aparece novamente aqui, né? As linhas temáticas são energia eólica, né, offshore, energia solar flutuante, novos materiais, armazenamento de energia e transmissão de ultra alta tensão. Eu confesso que eu não sei precisar aqui esse ultra alta tensão, mas eu imagino que seja algo muito grande, porque como eu sou da área de eletrônica, 36 volts para mim é algo absurdo já, né? Então, eu imagino que os senhores conheçam muito bem essas coisas. Os valores totais disponíveis aqui, ó, 55 milhões, né? E nós tivemos aqui projetos entre 3 e 15 milhões. Imaginem que, a esta altura, conseguir um projeto aí de 15 milhões é algo que seria realmente bastante interessante, tá? Chamo atenção também para o link que está aqui embaixo, para essa chamada, né, caso tenham interesse. Voltando sempre a dizer e lembrar daquilo que o professor Tiago falou, né? Olhar com bastante detalhe esses editais, sentir a necessidade de participar e ver se precisar de ajuda, nos procure. Nós temos aqui gente de todas as expertises e podemos contemplar aqui uma chamada um pouco mais robusta, caso seja interessante para vocês, tá? Finalizado, então, os editais da FINEP, nós vamos aqui começar aqui a mostrar para os senhores algumas chamadas da Petrobras. Eu chamo a atenção para 2 detalhes aqui nessas chamadas da Petrobras. O primeiro deles é o deadline, né, os prazos de entrega dos projetos, que é um pouco apertado. Mas eu diria e justifico que para aqueles pesquisadores que já têm um projeto encaminhado, um projeto em vias
vias de finalização e que tem interesse em submeter, seria uma ótima pedida os editais da Petrobras. O segundo ponto que eu chamo a atenção são os valores. A Petrobras dificilmente ela divulga valores nas chamadas, né? Normalmente eles fazem meetings, eles fazem workshops e ali nesses workshops eles convidam algumas entidades e ali eles divulgam basicamente os valores. Mas são chamadas muito interessantes porque a Petrobras ela investe muito fortemente em tecnologia, né? Nós sabemos que a Petrobras é a menina dos olhos das petrolíferas do mundo, onde ela investe pesado em ciência e tecnologia, né? Principalmente em águas profundas, nós temos uma expertise muito forte nesse sentido, né? E uma das chamadas aqui, eu vou chamá-las pelos números, né? A OP 1274, também volto a dizer que estão aqui embaixo os links para que possam olhar especificamente as chamadas, né? E a área de pesquisa é a exploração de produção de petróleo e gás natural, né, onshore e offshore. Essa área é uma área bastante promissora, né? A Petrobras investe fortemente nisso, porque é uma área que requer a apuração de muita tecnologia e nós estamos ainda muito mais carentes nessa área e por isso o investimento deles é alto, né? Os prazos de submissão, como eu falei, são apertados, é um dos 6, né? Mas eu diria para aqueles que têm projetos já prontos, seria interessante e é uma ótima pedida. Nós aqui no INESC temos uma área de petróleo e gás bastante forte também, caso os senhores que estejam aqui presentes precisem de auxílio nessa área, nós temos aí condições de auxiliá-los com toda a propriedade. Os valores aqui não são divulgados, né, e os prazos de execução são de 48 meses. São prazos até bastante elásticos, né? 48 meses é um prazo realmente muito interessante para grandes projetos, né? O link está aqui embaixo. Temos um outro, o 1241, né, que é muito mais na área de petróleo e gás também, onshore e offshore. Né? Aqui já apresenta, eu chamo a atenção para os TRLs, os TRLs de 1 a 3, né, são TRLs relativamente baixos. E já o prazo de submissão, nesse caso aqui, é para 8/6, né? Como falei anteriormente, são prazos bastante apertados, mas vale a pena observar. Os valores também não são divulgados, né? E os prazos aqui são de 36 meses. Aqui embaixo nós temos o link. Nesse caso aqui, são soluções de PDI, né, em hidratos de CO2 puros e mistos, abrangendo modelagem experimental e numérica de propriedades termodinâmicas, cinéticas, geoquímicas, geomecânicas, acústicas e petrofísicas. Isso é interessante mais para o pessoal da área de química, né, que também aqui dentro do INESC Brasil temos bastante formação sobre o assunto, tá? Vamos lá, prosseguindo então, nós temos aqui o 1535, que é um sistema integrado de suporte à tomada de decisão. Exploração também de petróleo e gás, né, onshore, e aqui já já chama atenção para os TRLs, né? São TRLs de 7 a 9, né? São TRLs mais enxutos, mais robustos, né? Onde as pessoas já têm que ter alguma coisa mais próximo da realidade, digamos assim, né? O prazo de submissão subiu um pouquinho, ó, para 12/6, né? E também, igualmente aos anteriores, nós não temos aqui os valores divulgados, né? Com prazos de 36 meses. Eu presumo, pela minha experiência de universidade, que por serem prazos elásticos, né, de 36, 48 meses, os valores sejam também consideravelmente altos, né? Também aqui, igualmente, o link abaixo, para que possam dar uma boa olhada, né, no processo. E temos aqui mais um, que é o 1517, que esse é muito mais voltado para a área de algoritmos de escalonamentos, algoritmos de armazenamento, né, para melhoria e performance de monitoramento de sistemas. A exploração de produção de petróleo e gás, né, a área de pesquisa, e os TRLs são de 7 a 9. Aqui já o prazo de submissão
já é um pouco maior também, de 14/6, né? E aqui já dá um prazo de 30 meses. Também tem o link aqui embaixo para que possamos dar uma boa olhada, né? Conforme disse aos senhores no começo, aqui é apenas uma síntese, uma fotografia muito simples das chamadas para que chame a atenção dos senhores para que tenham um direcionamento mais específico para dentro de cada edital. Um outro também que é susceptibilidade. Essa palavra é difícil de pronunciar, senhores. Vamos lá. Susceptibilidade magnética em amostras de rocha. É interessante também na exploração de gás natural, como os senhores sabem que a Petrobras tem expertise muito forte na área de exploração de gás e petróleo no xisto e em áreas rochosas. Então, são interessantes essas propostas aqui, né? O TRL é de 4/6, é digamos, um TRL mediano, né? Está mais para o centro da tabela, e o prazo de submissão aqui é de 14/6. Os valores também não são divulgados, e o prazo aqui é o mais curto de todos, que é de 24 meses para execução, né? E aqui estamos com o link abaixo aqui, que pode ter maiores informações a respeito disso. Então, temos um outro aqui que é o 16/19, cuja área de pesquisa também é petróleo e gás natural, onshore e offshore, e aqui já temos um TRL um pouco mais maior, né? Um pouco mais apurado, de 7/9, né? E o prazo de submissão já subiu um pouco, que é para 22/6, né? E aqui já temos um prazo de 27 meses. A ideia aqui, ao fim do projeto, deve estar disponível, né, o método eSIM, né, adaptado para os campos de injeção de petróleo e gás, e considerando, né, a compressibilidade dos fluidos. Para as pessoas que são voltadas para essa área, sugiro que deem uma boa olhadinha no edital para ter maiores detalhes dessa proposta. A Petrobras, senhores, costuma ser interessante na medida em que, no momento em que um determinado ICT, um determinado grupo de pesquisa consegue a confiança dos projetos, são projetos duradouros e para sempre. Então, é uma área muito interessante e nos é muito cara aqui no INESC Brasil a Petrobras. Finalizando a Petrobras, nós iniciamos aqui as chamadas da FAPESP. Aqui, na chamada da FAPESP, eu chamo a atenção porque ela está presente, porque o INESC Brasil, apesar de ser uma ICT pertencente às universidades brasileiras, aquelas universidades que são universidades sócias fundadoras, conveniadas, são donas do INESC Brasil. Entretanto, o INESC Brasil ele é baseado em São Paulo, na cidade de Santos. Então, nós temos um CNPJ de São Paulo, e isso nos credencia a participar efetivamente como uma instituição credenciada na cidade de São Paulo, nos editais da FAPESP. Também, por outro lado, eu chamo a atenção que os nossos colegas aqui desse ciclo, das universidades contempladas, a UFG, a Federal Fluminense, a UFRN, e a outra, qual seria, Tiago, me ajuda aí, por favor? A UFSC, a UFRN, a UFSC, perfeito. O Mauro iria me matar se eu esquecesse da UFSC. Peço desculpa, porque nós somos tantos e eu tenho um carinho especial por todas, né? Porque, afinal de contas, são as universidades que nos mantêm vivos como o INESC Brasil. Então, nós temos aqui, apesar dessas universidades estarem fora, certamente pesquisadores dessas universidades têm colegas de equipe na cidade de São Paulo. Então, estamos muito à vontade para falar dos editais da FAPESP, porque certamente, de uma forma ou de outra, tanto pelo INESC como através de pesquisadores colegas da equipe dessas universidades, nós temos em São Paulo, então podemos falar. E a FAPESP é tão grande quanto a CAPES e CNPq, a gente sabe disso, né? Tudo em São Paulo é grande, né, senhores? Vamos para frente. Então, aqui, essa ideia dessa chamada aqui, apoios a centros de computação de alto desempenho, FAPESP, MCTI e MCOM-CGI. Olha só, isso aqui é interessante porque é apoiar a aquisição de equipamentos de alto desempenho,
A gente sabe que nós somos pesquisadores, sabemos que conseguir recursos para apoio à aquisição de equipamentos de alto desempenho é muito interessante, né? E é muito difícil de se conseguir. Então, temos aqui uma chamada muito interessante. Chama atenção também, ó, que os recursos necessários para a provisão da infraestrutura, para comportamento desses equipamentos, é de responsabilidade das entidades que concorrem, tá? Então, aqui nós temos um prazo de submissão de 31/5, é muito em cima, mas como eu falei, para aqueles colegas que já têm um projeto pronto, né, seria interessante pensar nisso. E são projetos de até 25 milhões para pessoas de São Paulo não consorciados, né, equipes de São Paulo não consorciadas, e de até 50 milhões para fora de São Paulo consorciado. O que, na verdade, cai muito bem para dentro do INESC, porque nós, como somos INESC Brasil, nós estamos dentro desse arcabouço e podemos concorrer sem nenhum problema. Chama atenção para o link, né, caso queiram dar uma olhada no edital, ele está presente aqui na parte de baixo. Percebam que todos os slides contemplam aqui o link, eu insisto nisso e percebem que eu estou sempre falando nisso porque é importante olhar com um olhar mais apurado para os editais, porque ali a gente pode encontrar detalhes, informações e brechas que podem nos proporcionar uma rapidez maior no acesso à informação. Muito bem, vamos às chamadas e propostas conjunta. Olha, Consiglio Nazionale delle Ricerche, esse CNR, ele está para a Itália, assim como a CAPES e CNPq está para o Brasil, assim como a FCT está para Portugal. E isso aqui é interessante, porque são chamadas conjuntas. Nós já tivemos no passado chamadas conjuntas entre a FCT e a FAPESP. E nesse caso aqui é a CNR italiana, né? E eles estão chamadas de projetos de pesquisas colaborativas em agricultura, biodiversidade e engenharia. Olhem só, senhores, eu chamo a atenção para essa chamada, porque agricultura, biodiversidade e engenharia são expertises que o Brasil está muito à frente. Então, há interesse realmente dos países externos virem cá fazer projetos conosco, porque sabem que nós temos aqui expertises muito fortes. Eu chamo a atenção especial porque nós temos aqui a UFRN, aqui grupos da UFRN, eu tenho um carinho especial pela UFRN, porque o meu diploma de doutorado foi validado lá quando eu voltei para o Brasil. E aí nós temos também no INESC Brasil pessoas que trabalham com o agro aqui na UFRN, que tem projetos em conjunto aqui com a UTFPR, então conheço bem essa área. Imagino que as outras universidades também tenham a mesma atenção para esse tipo de coisa. Então, o prazo de submissão aqui, para essa chamada é 21/6, né? E os valores máximos a serem contemplados são de R$300 mil, e o prazo é de 24 meses. Então, vale a pena dar uma boa olhada, né? Imagino que essa chamada aqui já tem um prazo um pouco mais elástico, né? 21/6, dá bem para montar uma equipe e um consórcio aí para participar disso. Temos uma outra chamada aqui, com a Coreia, a Fundação Nacional da Coreia, e ontem nós estávamos conversando no grupo do INESC Connect aqui, para a nossa reunião de apronte de hoje, e uma das colegas nos chamou a atenção que na Coreia está acontecendo muita coisa em termos de pesquisa e espalhamento o mundo afora. Eles têm muito interesse nisso, então vale muito a pena a gente prestar atenção nisso, né? E as chamadas são interessantes, porque nessa chamada ela considera elegíveis pesquisadores vinculados a uma instituição de pesquisa ou ensino superior sediada na cidade de São Paulo, né? Sendo ela privada ou pública, né? E os critérios de elegibilidade estão lá no site da FAPESP. Então, baseado nisso, nós estamos muito à vontade para falar nisso, porque o INESC Brasil se sente muito bem, muito dentro dessa possibilidade, dessa chamada, né? Basta que tenhamos aqui as pessoas interessadas e nós podemos aqui trabalhar em conjunto. A chamada cobre aí 300 milhões de wons, que são a moeda coreana, mas fazendo aqui uma conta de padeiro, né? Temos aí mais ou menos um pouco mais de 113 mil reais, né, por proposta, né, traduzindo, fazendo uma conversão rápida aqui. E o prazo, nesse caso, é de 24 meses, né? E o acesso ao link está mais abaixo nesta chamada.
Ok? Vamos continuando. Então, aqui temos uma outra proposta que o INESC também se sente muito dentro dela, porque é uma proposta que proporciona apoio aos centros, né? E podem apresentar propostas os pesquisadores vinculados a empresas, né? E até 250 empregados. Empresa com até 250 empregados, isso é muito interessante. E as unidades de centros de pesquisa contemplados pela FAPESP. E o prazo aqui, 30/7/2023, esse é bastante elástico, esse prazo, né? E nós temos aí a contemplação de até R$300 mil na primeira fase, que já aconteceu essa primeira fase, né? E a segunda, a fase 1, na fase 2, até 1 milhão, 1,5 milhão, e agora, o prazo de 9 meses, né, a 24 meses na fase 2. Então, é interessante a gente ter essa atenção a esse link aqui para essa proposta. Tem interesse? Nos procure e nós vamos formar aqui consórcio para atacar esse edital. Com certeza teremos o maior prazer em recebê-los aqui no nosso grupo. Essa aqui é uma outra proposta com a Universidade de Birmingham, né? Também da FAPESP, né? E aqui chama atenção também para o prazo de 31/7, ou seja, um prazo também bastante alto, né? Chamada acolherá propostas de pesquisas de todas as áreas do conhecimento, né? Lembrem, quando falamos lá do Centro de Pesquisa da Itália, igualmente aqui a gente vê que há um interesse internacional em buscar tecnologias no Brasil, porque nós sabemos, né, que dificilmente outro país terá tanta mão de obra, tanto recurso humano especializado quanto nós no Brasil, né? Basta que tenhamos recursos para tocar as pesquisas. Os pesquisadores podem solicitar oportunidades de até 20 mil libras. 20 mil libras também numa conta simples dão aí em torno de 125, 124 mil reais, né? E o prazo são de 2 anos. O link está aqui abaixo, pode ser observado a todo momento. Finalizamos, então, as propostas da FAPESP, e aí chamo a atenção dos senhores para uma proposta também da FAPERGS, né, que é uma proposta transnacional conjunta, né, de apoio à ciência, né, e aqui apoiar projetos colaborativos de inovação voltados para ciências, né, a ciência aberta, abordando temáticas ligadas a softwares, pesquisas abertas ou compartilhadas. E aqui, ó, chama atenção para um consórcio, que são, no mínimo, né, 3 países participantes. E aqui, mais uma vez, eu diria que nós temos expertise para isso, porque como o colega professor Tiago falou, que o INESC Brasil é uma janela aberta para o mundo, nós temos experiências já de projetos com vários desses países. Evidente que nós temos uma proximidade muito grande com Portugal, que não está composta nessa proposta, mas nós temos aqui êxito em projetos com o pessoal do leste europeu. Aqui nós temos República Tcheca, Lituânia, né? Luxemburgo também é um país que apesar de pequenino, mas tem um investimento altíssimo em ciência e tecnologia, né? Polônia, Eslováquia. Então, nós temos gente em todos esses lugares. Para aqueles colegas que estão precisando de pessoas e expertises nesses pontos, nós temos aqui a solução para essa temática. E essa é uma proposta muito interessante, onde dia 16 de setembro de 2022 aconteceu a primeira rodada, a segunda rodada aconteceu no dia 20 de abril de 2023, e agora nós temos, dia 15 de setembro de 2023, nós temos a terceira rodada desse projeto. Então, dia 15 de setembro é um prazo bastante alto, né? E os projetos são pelo menos de 250 mil euros. 250 mil euros aqui dá mais ou menos hoje um pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais, né? E o prazo é de 12 a 36 meses. Mas por que essa chamada da FAPERG está aqui e nós estamos falando para universidades que estão fora dessa fundação? Mas por ser uma chamada transnacional, nós nos sentimos muito à vontade para falar desse edital aqui.
E até porque, além dos convidados dessas 4 universidades, nós também temos pessoas de outras universidades que podem estar aqui nesse nosso ponto. E, com certeza, pessoas dessas 4 universidades de hoje do ciclo também têm colegas nessas outras universidades. Então, a ideia é tratar dessas propostas de maneira que a gente possa ser um pouco mais abrangente. Muito bem, finalizada então, nós vamos entrar aqui nas propostas das CAPES, da CAPES. É um ponto, nós temos aqui 2 ou 3 slides que tratam disso, e aqui até nos causa certa comoção, porque nós tivemos um período em que a CAPES esteve um pouco apagada, né? Nós todos sabemos o que aconteceu no Brasil, não é necessário a gente falar isso, e a ciência esteve um pouco apagada nesse ponto, e aqui a gente está voltando a falar de editais da CAPES, isso é muito interessante. A primeira seria uma chamada da CAPES com universidades alemãs, né, vinculadas às instituições de ensino superior e pesquisa. A modalidade são bolsas de pós-doutorado, doutorado sanduíche, né, na Alemanha, juntamente com a Alemanha. Então, se você tem networking com universidades alemãs e tiver interesse em participar de missões internacionais, missões de trabalho, ou até mesmo doutorado sanduíche, pós-doutorado, ou até mesmo visitas de curta duração, o prazo de submissão é 28/6, né? É também um prazo bem interessante, e a execução são em 2 anos. Como eu falei, que é de forte emoção, porque já fazia tempo, senhores, que nós não ouvimos falar em possibilidades de bolsas de pós-doc, bolsas de doutorado sanduíche, né? E a sensação que tenho é que isso está voltando com toda a força. Espero que isso seja verdade e que a gente possa voltar a ter apoio à ciência através da CAPES e CNPq. Temos aqui uma outra chamada com o King's College of London, né? Também no sentido do pós-doutorado, do doutorado sanduíche, né? E o prazo é 30/7. Quando ele fala aqui, ó, por meio de concessão de bolsas a notável pesquisador sênior, né? Que é considerável aí pesquisador sênior, aquelas pessoas que já têm doutorado há mais de 5 anos, né? Que já passaram da fase do recém-doutor, né? E podem participar dessas chamadas. A relação os programas são de relações internacionais, ciência política ou outras ciências sociais com foco na política externa brasileira. É realmente uma área interessante em função de todo aquele movimento político que existiu, econômico no Brasil nos últimos tempos. Vale a pena, e temos aqui bastante caixa para assuntos de pesquisa, né? E o prazo de execução são de 6 a 12 meses, então são prazos relativamente curtos, mas o prazo de submissão é bastante elástico, 31/7. Né? E aí nós temos aqui a graça de termos mais esse edital aí pela CAPES. Né? Muito bem, finalizamos aqui a apresentação. Evidente, senhores, que isso aqui é uma síntese dos editais, né? O nosso, como vocês puderam ver nos primeiros slides e no final da apresentação do professor Tiago, o serviço de mineração da equipe do Inesc Conecta, ele é feito até a quinta-feira, ou seja, ontem, anterior à apresentação do Inesc Conecta. Então, essa contemplação dessa síntese que está nesses slides aqui, são feitas até às 18 horas do dia anterior da apresentação. Então, se houve alguma nova proposta nesse meio tempo, não está contemplada aqui, mas certamente estará contemplada em outros ciclos, e também, se caso alguns dos senhores tenham algum edital em mente e que tenha conhecimento, que tenha escapado à nossa observação, por favor, nos comunique, entre em contato, tem aqui o formulário, vocês podem entrar em contato. Nós temos sempre uma equipe do Inesc antenada para essa saída. Até mesmo se tiverem outras dúvidas sobre o Inesc, como o Inesc funciona, nos procure. Nós teremos imenso prazer em poder contemplar. Eu finalizo a minha apresentação aqui com muito orgulho e muito prazer, porque eu diria, num depoimento pessoal, que eu estava na primeira reunião de fundação do Inesc. Nós estamos completando, mês passado, ou no outro, se não me engano, 11 anos, né? Nós estamos com 11 anos de vida, e eu diria com muito orgulho para os senhores que na primeira reunião nós éramos 14 pessoas.
E hoje eu diria que nenhum fotógrafo do mundo que seja, por mais eficiente que seja, consiga nos colocar no mesmo plano de fotografia, porque nós somos muitos hoje. Nós somos centenas. E isso é muito interessante e nos dá prazer. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção dispensada. Espero ter conseguido transmitir o recado para os senhores. E agora eu passo para o professor Tiago novamente para finalizar o nosso encontro de hoje. Muito obrigado e foi um prazer mais uma vez estar convosco. Antes, porém, gostaria imensamente de agradecer a equipe do Conecta, né? Eu não vou nomeá-los porque são bastante, eu tenho medo de esquecer algum e essa pessoa ficar chateada. Não é assim, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Hermes, pela apresentação. Então, dessa forma, a gente pede que todos preencham, né, o link, o formulário que está aí no link, no chat dessa apresentação. Até a próxima segunda-feira, a gente tem como prazo o preenchimento desses links para que a gente possa, então, constituir as redes em eventuais interesses nesses editais ou outros editais também que não estejam aqui e que ainda estarão por vir para que a gente possa conformar essas redes. Obrigado, e dessa forma, obrigado a toda a equipe, mais uma vez do INESC, obrigado, professor Hermes. Então, encerramos mais essa edição do INESC Conecta. Um grande abraço, uma boa sexta-feira e um bom final de semana depois, gente. Obrigado, tchau, tchau.